O Brasil virou destaque mundial na primeira quinzena de junho pela notícia do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, no Amazonas. Os dois ficaram desaparecidos por 10 dias e, finalmente, em 15 de junho, um dos suspeitos presos confessou ter participado do crime e levou a equipe da Polícia Federal até o local onde estavam os corpos, ou o que sobrou deles. Bruno Pereira era servidor da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e Dom Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian. Na viagem, eles colhiam depoimentos para um livro que Phillips escrevia sobre a Amazônia, tema de sua carreira como repórter. O sumiço foi comunicado no dia 5 pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, depois que eles não apareceram para um encontro que estava marcado após uma travessia de barco, trajeto que levaria cerca de 2 horas. Os indígenas foram essenciais nas buscas. Grandes conhecedores do território, foram eles que rastrearam os primeiros vestígios de Brunidon na floresta, uma camiseta ensanguentada, e depois uma mochila amarrada em uma árvore que guardava um laptop e livros. Eles são incansáveis. É um trabalho realmente que só eles podem fazer, relatou Soraya Zaiden, auxiliar de coordenação da Univaja, no 8º dia de buscas. No entanto, não receberam o crédito pelo trabalho e nem estiveram presentes na coletiva de imprensa que reuniu diferentes órgãos do governo. Foi realizada toda a reconstituição do crime com autorização judicial, devidamente filmada, e depois nós fomos até o local onde ele anunciou que havia enterrado os corpos e também o local onde ele comunica que havia escondido a embarcação. Todos os esforços, como o doutor Eduardo falou, foram empregados. A nossa missão precípua, desde o início, era encontrá-los com vida. Na confissão feita à polícia, Amarildo da Costa, segundo o homem preso no caso, admitiu que ele e o irmão, Amarildo da Costa, participaram dos assassinatos de Bruno e Dom. No último sábado, dia 18, foi preso um terceiro suspeito, Jefferson da Silva Lima. A PF investiga ainda a participação de mais pessoas nas mortes do indigenista e do jornalista, e diz acreditar que os executores agiram sozinhos, portanto, sem mandantes. A Univaja contesta essa versão e acredita que as mortes foram causadas por um grupo organizado da região. Ozenei e Amarildo, conhecidos como dos Santos e Pelado, praticam pesca ilegal na região, autorizada apenas para os povos indígenas. E Ozenei disse que essa foi a motivação das mortes, que eles teriam sido flagrados pescando e que Dom teria registrado fotos da ação. A Polícia Federal também investiga essa motivação apresentada para os crimes. A pesca não autorizada de pirarucu e outros peixes da região é apenas um dos crimes locais. Há ainda tráfico de madeira, de drogas, de armas. E as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips fazem parte de uma longa história de violência contra aqueles que se opõem à exploração voraz da Amazônia. As vítimas mais destacadas nesse sentido são do seringueiro e ambientalista Chico Mendes e da missionária norte-americana Dorothy Stank. 3 anos atrás, outro trabalhador da FUNAI, Maxiel Pereira dos Santos, foi morto na mesma região com 2 tiros na nuca. Até hoje, o caso não foi esclarecido. Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, principal entidade representante dos povos originários no Brasil, afirmou que as histórias de Bruno Pereira e Dom Phillips cruzam a de Maxiel, dos indígenas que desapareceram após o estupro e assassinato da menininha Yanomami, Chico Mendes, Dorothy Stang e de tantos outros, em uma extensa lista de quem estava na luta para salvar a nossa terra e proteger o povo indígena. A esposa de Bruno Pereira, a antropóloga Beatriz Mato, escreveu em sua rede social após a confirmação das mortes: agora que os espíritos do Bruno estão passeando na floresta e espalhados na gente, nossa força é muito maior. A esposa de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse que agora se inicia uma jornada em busca de justiça. Espero que as investigações esgotem todas as possibilidades e tragam respostas definitivas, com todos os desdobramentos pertinentes, o mais rapidamente possível. Só teremos paz quando as medidas necessárias forem tomadas para que tragédias como essa não se repitam jamais. O líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor Ailton Krenak
avalia que há um retrocesso no tratamento aos povos indígenas e lamenta o que ele chama de ostracismo da sociedade brasileira diante desses fatos. O Brasil volta a ser acusado de genocídio quando a gente achava que nós estávamos ampliando a cidadania e reivindicando um lugar social como um povo, né, originário do Brasil, e pensando também o Brasil como um país mais esclarecido, um país democrático, um país com as instituições respeitáveis e respeitadas. Infelizmente, nós frustramos essa expectativa e estamos diante de uma situação gravíssima. Pensar um gesto de enfrentar essa situação socialmente implicaria uma mobilização de milhares de pessoas. Se nós somos 200 mil, a gente tinha que ter pelo menos a capacidade de fazer 1 milhão, alguns milhões dessas pessoas dizerem o que pensam e sair dessa espécie de ostracismo, né? Parece que não tem um sentido mais real para esse termo, ostracismo, que é quando todo mundo vira ostra, não fala o que pensa ou fala besteira. O governo brasileiro recebeu críticas de diferentes campos na condução do caso. Primeiro, porque demorou para iniciar as buscas e depois por ter feito um discurso que acabou relativizando as mortes. Os crimes também prejudicam a imagem do Brasil no exterior. A ONU diz que investiga com rigor ameaças a defensores dos direitos humanos no Brasil. E a ofensiva de povos indígenas junto às Nações Unidas também deve crescer, com denúncias contra a escalada de violência enfrentada pelos povos originários e pelos defensores dos direitos humanos no Brasil. Marinawa kenade, Marinawa kenade, Wakenade, Marinawa kenade, Tabarini Hezawedane, Tabarini Hazawedane. Agora, Hawanararae, Hawanararae. Pun. Kanamari.